equipe de hemato lá, e enfim, ajudo de vez em quando o pessoal da UTI do Nipo aí nos casos hematológicos, e a Pri me convidou para a gente conversar um pouco sobre trombocitopenia imune primária, né, a PTI. Eh, a plaquetopenia ela é um achado bem comum no dia a dia do pediatra, né, gente, assim, seja num hemograma de rotina, seja num atendimento de pronto-socorro, e dentro das patologias mais frequentes na pediatria associada à plaquetopenia, a gente tem a trombocitopenia imune primária, né, que a gente chama de PTI, que se caracteriza por uma trombocitopenia isolada, menor de 100 mil por milímetro cúbico, na ausência de outras causas de plaquetopenia. Até uns anos atrás, a gente usava a PTI, como um sinônimo de púrpura trombocitopênica idiopática. Mas desde um consenso de 2007, teve um consenso internacional onde eles, propuseram algumas mudanças, e uma das mudanças foi na nomenclatura. Então eles estimulam o uso de trombocitopenia imune primária, porque o mecanismo imune já é bem estabelecido, e também porque nem todo paciente sangra. Então a gente deixa de usar a palavra púrpura, mas não perde o acrônimo PTI. Até anos atrás também, a classificação era assim: PTI aguda até 6 meses e PTI crônica quando se prolongava por mais de 6 meses. Hoje a classificação também é diferente, a gente classifica em PTI recém-diagnosticada, quando ela tem até 3 meses de evolução, né, a partir do diagnóstico, PTI persistente de 3 a 12 meses e a PTI crônica quando ela evolui além de 12 meses. Eh, fisiopatologicamente falando, a PTI ela pode ser primária ou secundária. Então a gente tem a PTI primária, quando o mecanismo autoimune ele é o responsável pela trombocitopenia, e ela, representa 90% dos casos em pediatria. Mas às vezes você tem um mecanismo autoimune, associado a uma condição de base, então uma infecção, vai levar à plaquetopenia, doenças autoimunes, então a Pri agora estava falando aí, né, da criança do lúpus na UTI, que abriu como hemofagocítica. Lúpus às vezes abre só com uma plaquetopenia, com as penias, na verdade, doença linfoproliferativa, né, como o linfoma não Hodgkin. Saiu errado ali, saiu um S em vez de um A. As imunodeficiências também podem, cursar com plaquetopenia, e tem até a trombocitopenia, imunomediada induzida por medicamento, que é mais comum no adulto, mas também pode acontecer na criança. Então é importante a gente distinguir se é uma PTI primária ou secundária, porque as evoluções são diferentes e os tratamentos vão ser específicos. A PTI ela tem uma incidência de 1 a 6 casos por 100 mil crianças por ano, mas os autores acham até que isso é subestimado, porque como você tem muito caso oligossintomático, pode ser que tenha casos que nem foram feito o diagnóstico. Qualquer faixa etária pode ser acometida, mas a faixa etária mais comum é entre 2 e 5 anos. Mas acontece também, como eu falei, em lactentes e adolescentes. Tem uma flutuação sazonal, né, por conta das infecções virais, então a gente tem mais PTI no inverno e na primavera, e os meninos e as meninas são igualmente afetados, mas o sexo feminino vai predominar na faixa etária da adolescência. Então, o mecanismo da plaquetopenia na PTI é imunológico, né, então a gente vai ter a destruição das plaquetas mediada por autoanticorpos dirigidos a glicoproteínas que estão lá expressas na membrana plaquetária. Esses autoanticorpos ligados nas plaquetas são fagocitados nos receptores FCI dos macrófagos lá do baço, causando então a plaquetopenia. E aí, se nesse momento você visse a medula dessa criança, você teria, um aumento lá dos megacariócitos como um estímulo mesmo, né, porque você tem destruição periférica. Mas, se você tem uma plaquetopenia grave num bebê pequeno, em lactente menor de 2 meses, provavelmente a fisiopatologia envolvida é a passagem, dos anticorpos antiplaquetas adquiridos passivamente pela placenta numa mãe com PTI. E como que é o quadro clínico, né? Então, é muito típico.
A criança com PTI é aquela criança que está lá pulando, brincando e cheia de petequia e de mancha roxa. Então, é uma criança geralmente em bom estado geral, previamente ígida, que pode ter tido uma história recente de infecção viral ou de vacinação, com vacina de vírus vivo atenuado, principalmente sarampo, cachumba e rubéola. E que aconteceu o aparecimento súbito de mancha na pele, equimose, petequia, hematoma. E mais raramente epistaxe e sangramento de mucosa oral. Essa criança não tem no exame físico linfadenopatia, não tem hepatosplenomegalia e nenhum sintoma sistêmico, ela não tem sintoma consumptivo, ela não tem queixa de emagrecimento, de apatia, nada disso. Quando você olha o hemograma, é uma plaquetopenia, ponto, não tem alteração de série branca, não tem alteração de série vermelha, e as plaquetas frequentemente elas estão abaixo de 10.000, então é baixo mesmo, dá uma assustada. Mas apesar disso, só 3% das crianças com PTI vão ter epistaxe, hematúria ou algum sangramento do trato gastrointestinal. E 0,1 a 0,5% vão apresentar hemorragia intracraniana. Que bom, né? É uma pequena porcentagem. Geralmente ela é autolimitada, né, a doença. Você tem manifestações hemorrágicas, né, principalmente aí as manifestações de pele, que são as mais comuns, que começam a diminuir dentro de 1, 2 semanas e as plaquetas vão começar a subir. 69 a 75% dos casos, ou seja, né, uma boa parte das crianças vão evoluir com melhora dessas plaquetas, os níveis vão se normalizar geralmente em até 6 meses. E algumas evoluem aí com a forma persistente crônica, onde a gente vai ter uma plaquetopenia moderada, mas que na grande maioria das vezes cursa assintomática e também vai ter uma resolução aí, na grande maioria das vezes, dentro de 1 ou 2 anos. Então, o diagnóstico da PTI, ele é muito clínico, gente, porque ele vai se basear na história, né, no exame físico, no hemograma e no esfregaço do sangue periférico, porque ele vai ser importante para alguns diagnósticos diferenciais. Então, você tem uma plaquetopenia isolada, como eu falei, com a série vermelha normal, com a série branca normal, não tem alteração de leucócito, nem do diferencial, e isso tudo reduz a possibilidade de outras etiologias. Além do hemograma, a gente recomenda coletar um reticulócito, porque o reticulócito ele é um marcador de atividade da medula. Então, se você tem reticulócito normal, reticulócito aumentado, significa que a medula está trabalhando ali, você já não pensa numa aplasia, por exemplo. O Cumbres direto vai ser importante, principalmente se tiver anemia associada, porque você pode ter uma condição que a gente chama de síndrome de Evans, que é quando você tem a plaquetopenia e a anemia hemolítica autoimune, e também dosagem de imunoglobulinas, porque em muitos casos a gente tem imunodeficiência associada com plaquetopenia, então os autores sugerem que a gente faça aí uma triagem, vamos assim dizer, dosando imunoglobulina. E o mielograma? O mielograma, ele não é mandatório, tá, gente? Mas, se você tem alterações de mais de uma série ou alterações não explicadas das outras séries do hemograma, você precisa fazer um mielograma. Ou quando você vai optar por tratar com corticoide, porque aí você precisa descartar se não tem uma doença linfoproliferativa na medula, sendo a causa da plaquetopenia. E aí os diagnósticos diferenciais são muitos, né? Então, são muitas causas de plaquetopenia na pediatria. Então, é importante ter noção do diagnóstico diferencial para a gente nortear para onde a gente vai. Então, você pode ter problema, doença da própria plaqueta, que cursa com plaquetopenia, você pode ter outras doenças não hematológicas ou hematológicas que cursam com plaquetopenia, as infecções e os medicamentos. E aí eu vou falar um pouquinho aqui dos principais que a gente precisa lembrar. Então, LLA, é incomum a gente ter uma plaquetopenia isolada, mas pode acontecer. Mas aí você vai suspeitar se a criança tem febre, dor óssea, dor articular, linfadenomegalia, hepatospleno ou alteração de outras séries do hemograma. Então, quer dizer, você vê que já foge daquele quadro típico que é da PTI, que é a criança lá bem, bom estado geral, sem nenhum
nenhum outro comemorativo no exame físico além, né, das manifestações de pele e sem, gânglio, sem visceromegalia, nada disso. Uma outra coisa que a gente precisa é tomar cuidado com síndrome de Down. Por quê? Porque o Down, ele tem um risco maior, né, de fazer doença linfoproliferativa e ele faz, uma leucemia que chama leucemia megacarioblástica aguda, que é própria da síndrome de Down e que também pode inicialmente, cursar só com plaquetopenia, então o Down sempre precisa ser olhado com cuidado. Aplasia de medula, também pode começar com uma plaquetopenia isolada. Vai ter algumas outras coisas que acontecem, que vão chamar atenção na aplasia de medula, um VCM sempre é elevado, mas geralmente tem anemia e neutropenia junto, né. Você tem um outro diagnóstico diferencial, é a trombocitopenia hereditária, então a criança, ela tem plaquetopenia desde os primeiros meses de vida, e aí vai ter uma história familiar positiva de plaquetopenia também. Tem síndromes genéticas, né, que vão cursar plaquetopenia, então a síndrome de Bernard-Soulier, aqui a gente vai ter plaquetopenia e plaquetas grandes no esfregaço, né, por isso que é sempre importante fazer, liga lá no laboratório, quem não é hemato, né, liga lá e pede para o biólogo, para o biomédico olhar a plaqueta na lâmina e falar se a plaqueta é grande, se a plaqueta é pequena, porque isso faz diferença. Então a síndrome de Bernard-Soulier, as plaquetas são grandes, e geralmente o sangramento é desproporcional com a contagem da plaqueta. É assim, por exemplo, na PTI, você tem geralmente plaquetas baixas, né, 10.000, 5.000 e as crianças não sangram. No Bernard Soulier, às vezes você tem plaqueta 30, 40.000 e a criança vai sangrar. Uma outra síndrome, que cursa com plaquetopenia é a síndrome de Visco-Chaldrich, e aqui é o contrário, as plaquetas são pequenininhas. Plaqueta já é uma coisa pequena, mas no Visco-Chaldrich as plaquetas são pequenininhas, e você tem aquela criança com infecção de repetição, né, que com imunodeficiência e com presença de eczema, que é a tríade do Visco-Chaldrich. As imunodeficiências podem cursar com a plaquetopenia, como a síndrome de George, o Alpes e principalmente a imunodeficiência comum variável, que em muitos casos ela tem um diagnóstico inicial de PTI. A gente tem que lembrar também da síndrome hemolítica urêmica, que é uma outra, doença que cursa com plaquetopenia. Claro, você vai ter um outro quadro clínico, vai ter sinal de hemólise, vai ter aumento de DHL, de bilirrubina, alteração neurológica, alteração de função renal, mas vale a pena também, lembrar. A gente pode ter a plaquetopenia associada à carência nutricional, então, por exemplo, na anemia megaloblástica, né, por deficiência de B12, de ácido fólico, a gente pode sim ter plaquetopenia. A gente tem as plaquetopenias associadas às doenças autoimunes, o lúpus bem documentado, artrite idiopática juvenil, síndrome do anticorpo antifosfolípide. As infecções que a gente lida no dia a dia na pediatria, né, então EBV pode causar plaquetopenia, CMV, hepatite, dengue, influenza, que, né, todo dia aí a gente vê no pronto-socorro, e os medicamentos também podem causar, plaquetopenia, e alguns bem documentados, como a heparina, a fenitoína, o valproato, a vancomicina, as sulfas, inclusive foi o mês passado, a gente teve aí na UTI do Nipo, um menininho, ele estava internado na enfermaria, por conta de uma pneumonia, e ele tinha epilepsia e tomava Depakine. E aí ele evoluiu com plaquetopenia durante a internação, e aí ficou aquela dúvida: "Ai, será que é do valproato? Será que é da infecção?". Até diminuiu um pouco o Depakine dele, não suspendeu, porque a gente pesou o risco-benefício, e aí dias depois a plaqueta subiu. E não foi por conta da diminuição do Depakine, porque demoraria um pouco mais para a gente ver a resposta, provavelmente foi uma plaquetopenia por conta da infecção mesmo. Então, como é que vai ser essa abordagem terapêutica do paciente com PTI? Então, o objetivo do tratamento é conter os eventos hemorrágicos que possam piorar a morbimortalidade, né, desse paciente. O intuito do tratamento é melhorar a qualidade de vida e reduzir efeito tóxico do uso contínuo de medicamento. Então, um ponto importante é que a resolução ela é espontânea em muitos casos. Então, a gente precisa,
ao bom senso, individualizar os casos e pesar o risco-benefício, na hora de introduzir ou não a terapia medicamentosa, porque uma coisa muito importante, assim, é que a contagem plaquetária não está relacionada diretamente com o sangramento. É claro que eventos mais graves, vão acontecer com plaquetas, menores que 10, 20 mil, e esses valores acabam, sendo um valor de corte que reforça o tratamento medicamentoso. Mas as recomendações atuais, elas são mais conservadoras, né. Antigamente você internava todo mundo, com plaqueta baixa. Hoje em dia, sim, eles recomendam, você vai, claro, internar se tiver um sangramento ativo ou se tiver um fator social que impossibilite a reavaliação precoce desse paciente. Então, assim, se você não tem a garantia que esse paciente vai voltar em 24, 48 horas, não tem um pediatra presente, enfim, esse paciente você vai internar. Mas se não, não. Se tem uma família bem orientada, você não necessariamente precisa ficar assustado com a contagem de plaquetas. E eles orientam o tratamento, né, mais para os sangramentos de grau mais intenso. Eu vou mostrar a seguir uma tabela, mas eles falam que, né, no sangramento grau 1 e 2 eles não indicam internação, independente da contagem de plaquetas. Já nos sangramentos de grau 3 ou 4, eles sugerem a intervenção imediata. Então, assim, essa tabela é uma tabela adaptada, mas assim, eles dividem em 4 graus de sangramento. Então, o grau 1, sangramento é leve. Então, o sangramento é pequeno, você tem poucas petequias, até 100 petequias no total, ou 5 hematomas, e hematomas pequenos, de até 3 centímetros, e aqui não tem sangramento mucoso. No grau 2, sangramento é mais moderado, mas restringindo a pele, então você tem várias petequias, mais de 100 petequias no total, ou mais de 5 hematomas maiores de 3 centímetros, mas ainda sem comprometimento mucoso. Então, esses 2 graus, eles sugerem conduta expectante. Já no grau 3 ou o grau 4, daí a gente vai tratar. O grau 3 seria um sangramento moderado com acometimento mucoso, então, é aquele paciente que tem epistaxe, gengivorragia, hematúria, e que isso vai interferir na rotina dele, mas lembra, são 3% dos pacientes que vão ter aí, esse tipo de sangramento. E sangramento severo seria o grau 4, quando você tem um sangramento intenso, um sangramento mucoso com uma queda de hemoglobina maior que 2, ou uma suspeita de sangramento interno, intracavitário, né, sangramento pulmonar, sangramento em músculo, articulação, ou no sangramento do sistema nervoso. E aí, quando a gente vai tratar com medicamento, qual que é a primeira linha de tratamento para PTI? É corticoide, imunoglobulina e antiglobulina anti-D. As preferências entre corticoide e imunoglobulina, elas são conflitantes, né? Na verdade, tem os prós e os contras. Então, o corticoide, só lembrar que ele é contraindicado se você tem uma infecção grave associada, se teve uma varicela recente, ele tem muitos efeitos colaterais, né? Sabidamente, que a gente, né, hipertensão, epigastralgia, enfim, mudança de comportamento, né, a criança fica muito agitada com corticoide, e ele requer um mielograma prévio, idealmente. Mas, em contrapartida, é uma droga barata, que não necessariamente você precisa internar, e é uma boa opção para tratamento de sangramento grau 1 ou 2 quando precisar. A imunoglobulina, por sua vez, é uma droga mais cara, requer internação, mas pode dar cefaleia como efeito colateral, e aí isso pode gerar um pouco de dúvida quanto a sangramento do sistema nervoso, e aí os autores falam que você vai fazer um exame de imagem, uma tomografia, irradiar a criança, às vezes, iatrogenicamente, né, mas em contrapartida, a resposta clínica e laboratorial à imunoglobulina é bem rápida, e aí ela acaba sendo a escolha nos casos de alto risco de sangramento, em casos de sangramento por trauma, e nas meninas, por exemplo, que já menstruam.
O anti-D é uma outra opção, a gente não tem muito hábito de usar aqui no Brasil, porque ela tem as limitações, o paciente precisa ser RH positivo, ele tem que ter um baço funcionante, um cumbis negativo e uma hemoglobina maior que 9. Falando um pouquinho de cada um, o corticoide ele vai atuar diminuindo a destruição das plaquetas e também reduzindo a produção de anticorpo. O ideal, como eu falei, é colher o mielo antes, para a gente poder descartar a doença linfoproliferativa, e aí pode ser usado tanto a prednisona, e aí você pode usar numa dose de 2 a 4 miligramas quilo dia, 5 a 7 dias, uma dose máxima de 120 miligramas dia, e a resposta inicial varia entre 4 a 14 dias. Mas, se você quer um incremento das plaquetas, né, que você tem um sangramento maior, grau 3, grau 4, você pode usar a mão da metilprednisolona, né, o pulso com solmedrol, 30 miligramas quilo dia, máximo 1.000 miligramas dia. E aí aqui a resposta inicial se dá já em 48 horas. E aí eu coloquei aqui só para a gente lembrar, porque a gente esquece de associar um protetor gástrico e um diurético poupador de potássio quando a gente está usando esses corticoides, principalmente se a gente for usar por um período mais prolongado. A imunoglobulina, ela age inibindo os receptores lá FC, que estão nos fagócitos, e aí com isso a plaqueta que está com os anticorpos aderidos, ela deixa de ser destruída, então ela fica mais tempo lá na circulação, e ela também atua em subgrupos do linfócito T e na função das células B, também reduzindo a produção de anticorpos. A dose recomendada é de 0,8 a 1 gramas por quilo por dia. Geralmente uma dose é suficiente, mas pode repetir. Você vai, tem uns esquemas antigos, assim, que falam 0,4 a 0,5 miligramas por quilo por dia, em 4, 5 dias, mas as recomendações atuais falam mesmo em dose única, podendo repetir se precisar. A imunoglobulina tem os seus efeitos colaterais também, cefaleia, febre, vômitos, a meningite asséptica, mas esses efeitos podem ser diminuídos se você fizer um difenidrim pré, se você deixar esse paciente com soro de manutenção e fazer uma infusão bem lentinha da imunoglobulina. A resposta é rápida, em 24 a 72 horas, e geralmente já com uma plaqueta acima de 50.000. E ela é contraindicada na deficiência congênita de IgA por conta de risco de fazer anafilaxia, porque esses pacientes, às vezes, eles têm anticorpo contra IgA. O anti-D, na verdade, é um antissoro, o antígeno RH dos eritrócitos, então você vai ter os anticorpos aderidos lá, os eritrócitos RH positivo, vão enganar o organismo e aí acaba que diminuindo a destruição das plaquetas. Só que ela tem a limitação que eu falei, né, que precisa ter o baço funcionante, o paciente ser RH positivo e ter um cumbis negativo. Geralmente a dose é única, 75 miligramas quilo dia, e a resposta também é rápida, parecida com a da imunoglobulina, com 1 a 2 dias. Ela pode causar anemia hemolítica, devendo ser suspensa se a hemoglobina cair. Os efeitos colaterais também podem acontecer, como febre, cefaleia, mas são menos intensos que na imunoglobulina, mas pode ter efeitos mais graves, como hemólise, insuficiência renal, mas aí associado a pacientes que já têm uma comorbidade. Essas drogas, nenhuma delas tem efeito curativo, né? Por exemplo, quando você faz imunoglobulina ou anti-D, em um terço dos casos, depois de 15, 20 dias, as plaquetas voltam a cair, que passou o efeito da droga, a plaqueta pode voltar a cair de novo. Mas a maioria, é como eu falei, quase 75% dos casos vão ter uma remissão entre 3 e 6 meses, independente do tratamento. E essas remissões espontâneas são as mais duráveis, geralmente. Uma parcela desses pacientes vão evoluir para PTI crônica, e aí, nesse caso, a gente tem a segunda linha de tratamento, que aqui eu só vou citar, porque isso é da alçada do hematologista, mas né, é importante a gente saber que eles existem. Hoje em dia,
a coisa mais promissora são os agonistas do receptor de trombopoetina, né? Então, eles estimulam a trombopoiese, né? Desde 2018, o Eltrombopag foi liberado pela Anvisa para uso em crianças acima de 6 anos, e esse ano o Romiploxin foi liberado pela Anvisa para crianças acima de 1 ano, mas esse ainda não está disponível, a gente está aguardando sair o PCDT para depois ele chegar nas farmácias de alto custo. E, enfim, então a gente tem essas opções terapêuticas aí para os casos que evoluem persistentes. E esses casos, né, na PTI crônica, a abordagem, o cuidado vai ser muito similar à PTI recém-diagnosticada durante os sangramentos ativos, né? Então, esses pacientes, eles geralmente eles ficam bem, aquela criança que fica lá com 20, 30 mil plaquetas e geralmente não tem nenhuma grande intercorrência e não requer tratamento. E aí é uma coisa que é importante, assim, que sempre tem, isso gera dúvida no pediatra, a restrição de atividade física, né? Então, a restrição de atividade física, ela não é mandatória em todos os casos. Claro, uma criança que tem uma plaquetopenia menor que 20, 30 mil, essa daí a gente vai restringir. Mas criança com 50 mil plaquetas, desde que não seja um esporte de alto risco, de impacto, de contato, né? O cara não vai fazer boxe, não vai lutar judô, jogar futebol, mas, sei lá, ele pode nadar, ele pode correr, né? Então, na hora da gente fazer a escolha terapêutica, a gente precisa levar em conta o estilo de vida desse paciente, as preferências da família, o bem-estar dele, né? Então, sei lá, a criança é atleta, né? Você precisa deixar a plaqueta mais incrementada, mas sei lá, às vezes o paciente é mais tranquilo, você não precisa deixar com corticoide a longo prazo, com aquele monte de efeito colateral, sendo que ele vive bem com 20 mil plaquetas sem sangrar. E a esplenectomia, gente, ela é uma opção? Ela é. Ela é uma opção, mas ela é a última opção terapêutica, né? Então, a esplenectomia, ela está reservada para aqueles casos, assim, que não responderam nem a primeira, nem a segunda linha de tratamento, né? Os pacientes, a gente chama de púrpura molhada, sabe? Aquele paciente que sempre sangra, tá sempre com epistaxe, gengivorragia, enfim, esse paciente tem indicação de esplenectomia, que não respondeu às outras modalidades terapêuticas. Quando você faz a esplenectomia, você tem, sim, uma boa resposta, né? Porque, enfim, como ali a destruição das plaquetas se faz lá no baço, você tirou quem está destruindo. Então, em 80% dos casos, vai ocorrer a normalização das plaquetas ou um aumento do nível basal anterior. Mas é importante aqui a gente lembrar das medidas profiláticas, porque você tirou o baço da criança, então ele tem um risco muito maior, né, de infecção pelos germes encapsulados, então você precisa fazer o uso de penicilina profilática, a vacinação contra as bactérias encapsuladas, né, o meningo, o pneu, hemófilos, e deixar o paciente com uma cartinha lá, uma orientação, porque esse paciente precisa de uma abordagem agressiva durante os picos febris, porque ele tem um risco muito maior de fazer uma sepse do que uma criança que tenha o baço. Para todos os pacientes com PTI, independente se é recém-diagnosticada, se é persistente, enfim, a gente deve evitar as drogas antiagregantes plaquetárias, né? Porque você já tem uma plaqueta baixa e vai usar uma droga que faz a plaqueta não funcionar direito, você aumenta muito o risco de sangramento. Então, evitar o uso de ácido acetil salicílico, anti-inflamatórios não hormonais, alguns antihistamínicos de primeira geração também têm ação antiagregante, se eles forem usados em altas doses, então vale lembrar também. Os anticoagulantes, claro. Orientar esse paciente não realizar atividade física com risco de trauma, né, visando aí a proteção contra o trauma de sistema nervoso central, mas usar o bom senso, como eu falei, educar o paciente quanto aos sinais de alarme, né, então explicar para ele o que é petec, o que é equimose, o que é hematoma,
né, dá dor de cabeça, sinal de alerta para ele poder ir para o pronto-socorro. Lembrar que nas adolescentes a gente pode usar a mão de antifibrinolíticos, anticoncepcionais, para ajudar a regular aí, o sangramento menstrual, e esses pacientes também, quando forem fazer procedimentos odontológicos, a gente pode usar um antifibrinolítico, o Transamin, ele é muito bom para prevenir sangramentos locais, é uma coisa que é acessível e que tem até via oral, a criança vai fazer um procedimento, você pode começar com um Transamin 10 miligramas quilodose, uns 2 dias antes de fazer o procedimento, isso já previne o sangramento. Então, gente, terminando aqui, a PTI é uma causa de grande ansiedade, né, para o pediatra, mas de modo geral, ela tem um excelente prognóstico. A conduta expectante, ela é segura sim na maioria das crianças, então a gente não precisa ficar tão apreensivo. Uma coisa que provavelmente iriam me perguntar nas dúvidas, mas eu já coloco aqui, a transfusão de plaquetas não é usual, né, porque aquilo é imune, se você vai dar plaqueta, a plaqueta vai ser destruída, mas se você tem uma hemorragia grave com risco de vida, você pode sim dar plaqueta, mas aí você vai dar plaqueta junto com corticoide e com imunoglobulina, e se vocês saírem daqui pensando que a gente não trata o hemograma, mas sim a clínica de sangramento, eu já fico feliz. É isso, gente. Obrigada e eu estou à disposição. Jana, muito obrigada. Essa última frase da plaqueta era a minha pergunta, porque a gente, 5.000 Sim, plaquetas às vezes assusta, mas a criança é, tá pulando no leito, e aí você olha e fala, não, eu não vou dar plaqueta para essa criança, mas você olha e fala, e se a cabeça sangrar, né? é, Mas aí você fala uma cefaleia, e a criança fala, ai, que dor de cabeça, ai, que dor de cabeça, e você fala, meu Jesus Cristo, amado, o que eu faço com essa criança, né? Mas é, é como você falou, né? Uma hemorragia importante, uma hematura importante, a criança tem 5.000 de plaquetas, a imunoglobulina, o convênio demora 24 horas para liberar, ainda que a gente tenha uma diretoria muito presente nesse sentido, então às vezes a gente consegue uma imunoglobulina muito rápida, então no nosso caso não demora tanto, sim, mas a a gente já gente não sabe que o teria essa convênio, dificuldade. a gente não teria Sim, essa dificuldade. Claro, o corticoide em 1 hora a gente está fazendo, né? Mas exatamente. a imunoglobulina, se a gente for depender de convênio, às vezes 48 horas para chegar. Então, eu vou É. deixar de fazer uma plaqueta numa criança que está com uma hematuria grave, uma queda de HB de 2 gramas, né, por decilitro. Então, às vezes, a gente acaba fazendo a plaqueta Sim, sabendo que ela vai ser destruída, mas pelo risco dessa criança sim, grave, né? exatamente. Então, essa era a minha grande pergunta para você, na verdade. Quando que eu faria a plaqueta na UTI? Porque Uhum. 5.000 plaquetas pulando no leito eu realmente não vou fazer. Mas Isso, sei às lá, vezes mas é 10, 5.000 plaquetas e ela caiu do berço. exatamente. E tá com Você vai. cefaleia, Exatamente. hemocromo. É, Aí ou sei lá, ela é uma criança grave, e isso até uhum, não numa PTI, mas ou também numa PTI, ela precisa fazer algum procedimento sim, rápido, invasivo, sei lá, você vai fazer plaqueta. Mas aí até aí os uhum, guidelines falam para você fazer a plaqueta e fazer pulso e imunoglobulina, porque aí é um caso assim, é um sangramento com risco de vida, né? Enfim, são situações extremas, assim. Ó, Pri, assim, eu tenho mais de 20 anos de hemato. A gente pelo menos nas equipes que eu trabalhei, a gente nunca precisou fazer plaqueta para ninguém, sabe? Mas assim, uhum, eu entendo a angústia, porque para a gente é fácil, né? Então, é isso. Lá, por exemplo, eu não fiz Boldrini, mas no Boldrini eles mandam embora com 10.000 plaquetas e sussa, entendeu? A gente no Sabará não consegue fazer isso, nem aí no Nipo, entendeu? uhum, Porque ainda dá essa angústia, mas se você for ler os números, os trabalhos, assim, é isso. A resolução é espontânea, só que tem que ter paciência. E para você falar isso para a família, entendeu? uhum, Porque esse é que é o X da questão. Então foi o que eu falei, é uma decisão combinada ali, né? Conversar com a família. Vai ter família que vai ser tranquila e vai entender, e aí vai, acho que muito da relação médico-paciente que você vai estabelecer também com aquela família, né? Mas é isso, o tratamento da PTI é muito individualizado, sabe? Porque é isso, você não vai tratar o hemograma, porque senão você fica dando corticoide ad eterno para um monte de uhum. gente, sabe? Mas eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que eu falei rápido demais, viu, gente? Pode perguntar. Não, foi bem Foi tranquilo. perfeito. Eu A quis minha fazer. outra dúvida é o Uhum. mielo.
Ah, Uhum. A sim. Eu gente, ia perguntar. a criança chega para a gente catar renta, você olha para aquela criança, você vê que é uma PTI viral, você vê que ela fez algum vírus, né? A gente, Sim, falando no nosso serviço, né? A gente acaba coletando um VSR, um Covid, um influenza, mas a gente sabe que tem 500 mil vírus, e você olha para a sim. criança e ela vem com uma plaquetopenia, cheio de hematoma, um sangramento gengival, você fala, eu sei que é uma PTI, e ela tem uma neutropenia, ou uma linfopenia e uma plaquetopenia. Você olha para a criança, você jura por Deus, É, você fala, essa criança é uma PTI. E é igual você falou, ela tem mais de, né, ela tem uma bicitopenia. Você fala, vou coletar um mielograma nessa criança é. quando você tem certeza que é uma Uma outra, PTI. uma outra coisa, por exemplo, que às vezes tem muito é a anemia ferropriva. Os caras têm anemia carencial, então ele já tem uma anemia de base. Aí você vai falar, é bicitopenia. Então, aí é isso, eu acho que usar o bom senso. E aí, se você puder fazer imunoglobulina, melhor, você não precisa fazer mielograma nessa criança, entendeu? Uhum, E é o que eu sim. falei, às vezes nem todo mundo tem a imunoglobulina disponível, foi o que você falou, né? A gente está num serviço, né, muito bom e que a gente tem suporte, mesmo é o que você falou, se o convênio vai liberar daqui 2 dias ou não, se a gente falar com a diretoria, a gente vai conseguir essa imunoglobulina. Mas se você está num lugar que você não tem, paciência, você vai fazer, e você não tem uma hemato para colher o mielo, você vai fazer, gente, o Uhum, corticoide assim mesmo, tá? Não precisa também se martirizar com isso. O que é que vai acontecer? É porque, assim, o corticoide, ele é a única droga que sozinha consegue remitir uma leucemia, por exemplo, mas isso é por um curto espaço de tempo. Então, o que você estaria fazendo? Você estaria retardando um diagnóstico, ponto. Não é que uhum, também que você vai estar matando a criança por causa disso, sabe? Porque é uhum, isso. Mas também, gente, é muita coisa clínica, né? Porque é isso, a criança, quem já viu PTI, é aquilo, a criança tá bem, mesmo que ela esteja encatarrada, tudo, ela não tem uma cara de criança doente, que nem a cara da criança com leucemia, né? Enfim, então, eu acho que é isso, a clínica mesmo, e ponderar e discutir, tomar decisão em conjunto. Mas eu também acho, tem muitos casos que mesmo tendo bistopenia, a gente sabe que essa outra penia não é imune, enfim, não é outra coisa mais, ou é uma anemia uhum, ferropriva que ele já tem, é o que você falou, uma baita. Agora, de novo, né, a gente está tendo um monte de influenza e tem uns influenzas que baixam plaqueta, viu, gente? Assim, esses até uhum, eu não tenho visto, não, mas teve, acho que os do ano passado a gente internou uns dois com plaquetopenia importante, assim, lá no Sabará, porque é isso, né? Família angustia, aquela coisa. Então, é isso, tem a questão social, né? Importante aí, que também vai pesar na hora de você fazer sua decisão terapêutica em tratar ou não tratar, entendeu? E a minha Uhum. outra dúvida do mielo, eu não estou te metralhando com perguntas, eu estou deixando ninguém perguntar. Eu tive uma criança, assim, né? Por exemplo, eu tenho uma criança que teve uma PTI. É que você falou, Tá, elas geralmente têm uma remissão de 3 a 6 meses, como você falou. Então, tive uma criança, acho que teve uma recente, assim, teve uma PTI com 3 anos, né? Ela remitiu, ficou bem, acompanhou, foi de alta da hemato. E de repente, 2 anos depois, ela teve uma nova PTI. Ela não tinha psitopenia, foi bem uma PTI, o mesmo quadro que ela teve há 2, 3 anos atrás é o mesmo quadro. Essa criança mereceria um mielograma, pensando que talvez ela vai desenvolver uma mielodisplásica, sim, eu porque acho que foi o essa mesmo criança, sim, quadro. porque é diferente de uma que responde, vai, que nem eu falei, se às vezes você faz imunoglobulina, dali 15, 20 dias caiu de novo, mas essa criança ficou 2 anos bem, e essa criança, além de fazer um mielo, essa criança, por exemplo, você tem que fazer toda aquela triagem de perfil reumatológico, sabe? Principalmente adolescente. Gente, adolescente com penia, assim, você investiga lúpus, investiga, né, a IJ, a coisa da imunodeficiência também é importante, como eu falei, Tá. sempre colhe imuno. Claro, você não vai colher ali no pronto-socorro, entendeu? Mas a gente lá na UTI depois, ou né, na unidade de internação, acho que são coisas assim. Então, fugiu muito da evolução, eu acho que é válido. Ou criança muito pequena também, não é? Pode ter lactente jovem com PTI? Pode, mas aí já não é muito habitual. Então, acho que daí vale uma pulga atrás da orelha, sabe? Uhum, tá bom. Agora acabou minhas dúvidas. Eu tenho uma dúvida. Diga aí.
Também com relação a essa remissão e tudo, mas com relação ao tratamento. É Tá, uma criança que a gente teve, assim, por exemplo, um primeiro episódio de PTI, tratou com imunoglobulina, respondeu bem, ficou tá. bem aos ali seus 2, 4 meses, e aí no segundo episódio, minha dúvida seria se a gente considera uma boa resposta à imunoglobulina, a gente repete a imunoglobulina ou já pularia para uma pus-terapia? Não, você considera como uma resposta boa a imunoglobulina e pode fazer Pode imunoglobulina repetir. de novo, pode. E Ah, aí, ótimo. geralmente, por exemplo, essas recaídas estão relacionadas com algum quadro viral, porque você vê criança Hum. com PTI, assim, eles remitem, mas assim, sempre tem uma gripe, uma HIV, Uhum. às vezes eles podem ter. E aí você pode fazer a imunoglobulina mesmo, se respondeu. É Ah, claro, aí legal. vamos supor, uma terceira vez a criança de novo, aí você Uhum. fala, putz, eu vou ficar internando, fazendo imunoglobulina, é caro, tarará. E aí talvez você partir para uma terapia de segunda linha, Tá, entendeu? entendi. Até assim, é porque assim, que nem, como eu falei, esse Homeplotin é muito promissor, porque aí já pode usar para criança acima de 1 ano, mas a Anvisa liberou, mas na prática ainda não tem, sabe? Mas No GRAAC a gente acho que a gente usa, é, né. A gente usa no TMO. TMO É, usa. é pessoal do isso. transplante. Mas assim, Tá, para né, população em geral ainda não tem, mas, por exemplo, quando você vai ver fora, eles usam já, tipo, meio que na recém-diagnosticada, você fez a imunoglobulina, dali a pouco repetiu, eles já tentam fazer essas drogas, mas assim, aqui no Brasil a realidade é outra, né? Então é caro demais. Acho que um frasco, eu acho que é uns 5.000, gente, se eu não estou Nossa, doida, entendeu? Então, Caramba. tá. então é um negócio caro, sabe? Não é. Então a realidade aqui é outra. Mas é isso, você pode sim, se ela Tá. respondeu de primeira vez com imunoglobulinas, pode fazer imunoglobulina de novo, não. Você considera uma boa resposta. E sendo um caso clássico também, que você vê, é uma recaída que pode Sim, acontecer, né, e tudo, pode. também tá dentro E do também esperado, a gente ok. pode fazer sem Ok. mielograma, né, a gente Sim, pode ir sem sim, neura. sim. Tá, Sim, sem neura, sem tá, neura. Sem neura. perfeito. Arrasou, obrigada. Alguém mais? Oi, Gê. Ah, Bom, ai, desculpa. Só não, mais uma coisa que eu lembrei. Depois que fez a infusão de imunoglobulina, que a gente espera, né, que tenha uma boa Ah, quanto resposta, tempo? quanto tempo a gente repete o exame? Pelo menos 24 horas, gente. Eu sei que, Tá, que fica uma angústia, mas fica. porque começa pelo menos em 20. O ideal seria até 72 horas, mas não dá. A gente não fica com a Uhum, criança lá UTI esperando 3 dias para fazer um mielograma, ou perdão, um hemograma. uhum, Então, depois que termina a infusão, depois de 24 horas, né? E o uhum, ideal é correr lentinho, como eu falei, umas 6 uhum, horas pelo menos, para não dar cefaleia, tudo, deixar um soro de manutenção uhum. sempre para não fazer meningite asséptica e até fazer um antistamínico antes, se, é, se precisar, por exemplo, fazer uma segunda dose, porque aí vamos Tá. supor, deu 24 horas, fez o hemograma, teve uma resposta meia boca, assim, isso também é individual, mas assim, geralmente responde já acima de 50.000. O Uhum. último que a gente teve aí respondeu, lembra? Respondeu Agora super. eu não lembro de cabeça, mas eu acho que já estava mais de 100.000, se eu não me engano. Era. Uhum, E quase aí tudo bem, 200. mas assim, tá uma resposta, 40.000, tudo, faz mais uma dose, você já tá com a criança na UTI mesmo, aí Tá, faz que você dá uma garibada antes da alta, entendeu? Mas tá. tudo isso, assim, é muito, você vê, é individualizado mesmo, não tem um Uhum. negócio lá no guide, Uma fórmula faz mágica. 24 horas depois, faz 72, Uhum. mas então, é mais ou menos isso. E os próprios pais também ficam com essa certa angústia, porque você É, segura a criança lá sem fazer medicação nenhuma, pulando, 48 horas, fazendo, pulando. E eles falam, mas não é, vai coletar nenhum exame. Aí você tem essa, é, lidar com toda essa angústia também. exatamente. Beleza. oi, Jana, posso fazer uma pergunta? Oi, Vera, claro, Muito boa aula, eu gostei. obrigada. Não sei se porque você também é de pronto-socorro, você foi dando aula, já foi dando as nossas Uhum. respostas, nossas dúvidas, né? Porque Sim. você já as conhece. É uma coisa, eu já tive muito medo de plaquetopenia, então, chegava em 60, eu já começava a ter um certo pavor. Com a dengue, ano passado, eu aprendi muito com vocês e ter mais tranquilidade para dar alta. Mas o diagnóstico de PTI, você tem, quando você interna, quando está mais baixo, eu tenho na minha cabeça um número que é aleatório, mas abaixo de 50.000, 40.000, sempre começa a ficar mais
E abaixo de 30 mil, para mim, é UTI, né? É mais ou menos isso que eu tenho na minha cabeça, mas eu entendo que você tem mais tranquilidade. É, E mas agora, geralmente a gente ainda meio que usa isso, porque é o que eu falei, como o sangramento mais grave vai acontecer com menos de 20, 10 mil, geralmente se tem menos de 20 mil, num primeiro episódio, ela foi Uhum. recém-diagnosticada, é melhor colocar na UTI mesmo, Vera. Você não está Uhum. errada, não. Porque você monitora melhor, né, Aham. esse paciente. Tem gente mais perto, porque E, dela ficar no quarto lá e depois ter uma dor de cabeça, ninguém vê. Então você uhum. tem razão. Mas desculpa, eu te cortei. Pode terminar a pergunta. Não, e na verdade, o que eu penso? Antigamente a gente então transferia porque não tínhamos UTI. Agora, graças a Deus, temos uma UTI e locamos lá. Esse paciente vai voltar. O time do diagnóstico, o diagnóstico você vai precisar excluir outros, né? Alguns que você falou agora. Isso tem um tempo, né? E nem sempre Sim. você chega a um diagnóstico, não. Isso eu tenho certeza, é uma PTI. Estou errada? Não, não está errada. Assim, é claro que é aquilo, né? O paciente que é muito de livro, né? Aquilo, estado geral bom, só plaqueta, não tem mais nada. Ali o diagnóstico é clínico, como eu falei, mas é claro que esse paciente vai 15 dias depois com a gente no ambulatório para dar o segmento e ver se era isso mesmo, porque pode ser que depois ele vá evoluir ali com uma alteração de outras séries do hemograma, com outros sinais, sintomas, e aí a gente vai, tanto que a gente segue esse paciente, mesmo esse paciente que remitiu, a gente segue por 1 ano, desculpa, eu até esqueci de colocar isso em alguma parte ali da aula, mas mesmo ele tendo remitido, a gente segue por 1 ano para ver para onde caminhou isso tudo, você tem razão, né? E de modo geral, assim, voltando lá no número de plaquetas, assim, é isso. Se é uma família muito tranquila, você sabe que vai voltar, se tem um pediatra conhecido, você pode liberar a criança abaixo de 50 mil plaquetas. Mas se Uhum. não, eu acho prudente deixar internado. Mesmo que você não faça nada, você deixa lá na enfermaria, você não precisa deixar lá na UTI, principalmente porque, né, vai gastar uma vaga de UTI, mas você pode deixar lá e colher o hemograma em 24, 48 horas depois e ver se não caiu, se está mantido, subiu, aí você libera com uma segurança maior, entendeu? Acho que Uhum. é válido sim, é o bom Ah, senso. ok, obrigada. Uhum. Nada. Mais alguém? Tem dúvidas, pessoal? É isso. Jana, acho que você explicou tão bem que ninguém mais tem dúvidas. Isso foi muito boa a aula, Jana. Muito Arrasou. bom, muito Obrigada. Muito bom. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição e sempre que precisar de ajuda, enfim, o pessoal do PS já me conhece tudo e sempre quando precisa, me solicita, enfim, estou à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Jana. Essa aula vai ficar Obrigada. gravada no YouTube, tá? Eu vou pedir para a Mayara mandar os links para mandar para vocês também, né? Para os meninos verem, né? Quem não Uhum. conseguiu, o pessoal do PS também que não conseguiu depois assistir. Mês que vem eu já chamei o Luke, hein? Vamos ver se ele topa para a gente falar de pneumonia, hein? Oh, Ótimo. E o Bruno tá na Arrasou. minha lista. O Bruno tá na minha lista para ele falar de bronquiolite pra gente, É, isso aí. arrasou. né? Obrigada, Jana. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada, noite. gente. Boa Obrigada, noite. Tchau, Boa Jana. tchau. Tchau, noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. tchau. noite. Tchau, tchau.